Existe uma linha muito sutil entre crescer e se pressionar. No começo, o desejo de melhorar parece saudável. Você quer evoluir, quer fazer diferente, quer ser mais consciente. Mas, pouco a pouco, algo muda. E talvez você nem perceba quando isso começa. A busca por melhoria começa a carregar peso. Você passa a observar cada pensamento, cada emoção, cada reação. E aquilo que nasceu como cuidado se transforma em cobrança silenciosa. Você não está mais se escutando, está se avaliando. Neste ponto, melhorar deixa de ser um movimento natural e passa a ser uma exigência interna constante. Neste vídeo, vamos olhar com honestidade para o momento em que o desenvolvimento pessoal deixa de libertar e começa a tensionar, sem culpa, sem auto-julgamento, sem se ferir por dentro. Vamos entender onde essa virada acontece e como retomar um caminho mais verdadeiro, mais sustentável e mais humano. Existe uma diferença sutil entre estar consciente de si e estar o tempo todo se observando. No início, a autoconsciência ajuda. Ela amplia a percepção, traz clareza, cria escolhas, permite perceber padrões, reconhecer emoções, compreender reações. Mas, em algum ponto, sem perceber, essa observação se transforma em um olhar que cobra. Esse olhar não é agressivo. Ele não chega com dureza explícita. Ele chega silencioso e constante. É a sensação de estar sendo observado por dentro, mesmo quando ninguém mais está olhando. A mente passa a acompanhar cada pensamento, cada reação, cada emoção, não para compreender, mas para corrigir rapidamente. A pessoa não se permite simplesmente sentir. Ela sente e quase no mesmo instante avalia. Isso é evolução. Isso é regressão. Isso está certo. Isso deveria estar acontecendo comigo. Quando a consciência vira fiscalização, o corpo já não relaxa. Ele se mantém em alerta, como se estivesse sempre prestes a falhar. E sem perceber, a espontaneidade começa a diminuir. Não porque a pessoa esteja perdendo sensibilidade, mas porque passou a viver dentro de um espaço onde tudo precisa ser monitorado antes de ser vivido. A pessoa não está mais apenas buscando crescer. Ela começa a se ajustar o tempo todo. Se pensa algo que considera inadequado, tenta corrigir. Se sente algo desconfortável, tenta neutralizar. Se reage de forma diferente do ideal, se observa com desconfiança. O movimento parece maturidade, parece disciplina, parece consciência ampliada, mas muitas vezes nasce de uma crença silenciosa. Do jeito que estou agora não é suficiente. E essa crença não grita, ela sussurra o tempo todo. Está presente nas pequenas correções, nos ajustes constantes, na dificuldade de simplesmente permanecer como está. A pessoa até melhora, sim. Ela aprende, amadurece, ganha novas percepções, mas nunca sente que chegou a um lugar de descanso interno, porque o lugar onde ela está raramente é autorizado como válido. O presente deixa de ser um espaço onde a vida pode acontecer e passa a ser apenas uma etapa, até que algo dentro dela finalmente esteja certo. Nesse estado, melhorar deixa de ser um movimento natural de crescimento e passa a ser um projeto permanente de correção pessoal. Viver assim cansa, mesmo quando nada externo parece pesado, porque o esforço não está no fazer, está em sustentar uma imagem interna correta o tempo todo. A mente não descansa, o sentir não flui com liberdade. O agora é constantemente avaliado antes de ser vivido. E aos poucos, a autoconsciência deixa de ser expansão e passa a ser contenção. Não é que algo esteja visivelmente errado, é que tudo começa a ficar estreito. O sentir é filtrado, o pensar é vigiado, o agir é calculado. A pessoa continua consciente, mas já não se sente segura dentro da própria experiência. Ela está presente, mas não está em paz dentro da própria presença. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas se confundem. Acreditam que estão avançando, porque estão mais atentas, mais cuidadosas, mais disciplinadas, mas por dentro carregam um peso silencioso.
a sensação de que precisam se manter corretas o tempo todo para merecer continuar crescendo. Existe uma confusão comum entre responsabilidade pessoal e autocobrança permanente. Muitas pessoas acreditam que, se relaxarem a vigilância interna, algo vai sair do controle. Como se parar de se observar o tempo todo fosse o mesmo que se tornar negligente. Mas responsabilidade verdadeira não nasce da tensão. Ela nasce da clareza. Quando a pessoa está alinhada, ela percebe ajustes com naturalidade. Não precisa se punir para corrigir o caminho. Não precisa vigiar cada pensamento para agir com consciência. A vigilância constante, ao contrário, cria um estado de alerta contínuo. E um sistema interno em alerta não aprende, apenas reage. Nesse ponto, melhorar deixa de ser evolução e passa a ser medo disfarçado de maturidade. Há um momento sutil em que o desejo de melhorar se transforma em uma desconfiança silenciosa de si mesmo. A pessoa começa a duvidar das próprias emoções. Questiona cada impulso, corrige cada reação antes mesmo de compreendê-la. Tudo precisa passar por um filtro rígido de aprovação interna. E isso gera um paradoxo. Quanto mais controle, menos autenticidade. Neville Goddard apontava que o estado interior sempre precede a ação. Quando esse estado é de suspeita, toda ação carrega a mensagem de que algo precisa ser vigiado. Não porque seja errado, mas porque ainda não é confiável. E a vida responde a esse estado limitando, travando, retardando. Sair da vigilância interna não significa agir no automático. Significa trocar o policiamento pela presença. Presença é perceber sem atacar. É observar sem se corrigir o tempo todo. É permitir que a experiência ensine, em vez de tentar antecipar todos os erros. A responsabilidade permanece, mas agora ela vem acompanhada de escuta, não de rigidez. A pessoa ainda reflete, ainda ajusta rotas, ainda assume consequências, mas não vive mais com a sensação de que precisa se consertar o tempo inteiro para merecer avançar. Nesse ponto, melhorar deixa de ser um esforço e passa a ser um movimento natural. A autoconsciência amadurece quando deixa de ser vigilância e se torna compreensão. Não é mais sobre estou fazendo certo, mas sobre isso está coerente com quem eu sou agora? Essa mudança é silenciosa. Não vem com euforia, não vem com sensação de conquista. Vem com alívio interno, com menos ruído mental, com uma relação mais gentil consigo mesmo. E é nesse estado, mais calmo, mais íntegro, que a responsabilidade pessoal se sustenta no tempo, sem cobrança excessiva, sem rigidez interna, sem a sensação constante de que melhorar é uma obrigação pesada. Existe um ponto em que a autoconsciência deixa de iluminar e começa a drenar. A pessoa não está mais aprendendo sobre si, ela está se observando o tempo todo. Observa o tom da própria fala. Observa a intenção por trás das escolhas. Observa se está evoluindo, se está regredindo, se está fazendo do jeito certo. Esse estado não gera presença, gera tensão silenciosa, porque quando alguém vive sob vigilância interna constante, o erro deixa de ser um evento e passa a ser uma ameaça. E aos poucos, a vida vai sendo vivida com cuidado excessivo, não por consciência, mas por medo de falhar consigo mesma. Nesse ponto, melhorar já não é expansão, é defesa. Sair da vigilância não significa abandonar responsabilidade, significa mudar a base da relação consigo. Responsabilidade madura não nasce da cobrança, nasce da confiança construída. Quando a pessoa começa a se sustentar, ela ainda percebe seus padrões, ainda reconhece incoerências, ainda ajusta rotas, mas sem punição interna, sem ameaça emocional, sem aquela sensação de que precisa estar sempre melhorando para merecer paz. Sustentar é agir a partir de um chão interno estável, é corrigir sem se humilhar, é amadurecer sem se endurecer. Nesse estado, a consciência não vigia, ela acompanha. Quando a vigilância cai, algo sutil acontece. O corpo desarma, a mente deixa de antecipar falhas. As decisões se tornam mais simples, não porque a vida ficou fácil, mas porque o conflito interno diminuiu. E é nesse ponto
que a realidade começa a responder de outro lugar. Não como recompensa, não como prêmio por ter feito certo, mas como reflexo de um estado que não está mais tentando se provar. A vida não responde a quem se cobra o tempo todo. Ela responde a quem está inteiro no próprio movimento. Quando a pessoa para de se vigiar, ela não perde direção. Ela ganha eixo. Talvez o próximo passo do seu desenvolvimento não seja se observar mais. Talvez seja se confiar o suficiente para não precisar se vigiar o tempo todo. Melhorar não precisa doer. Crescer não precisa vir acompanhado de tensão. E responsabilidade não precisa ser sinônimo de rigidez interna. Se essa reflexão fez sentido para você, permaneça com ela ao longo da semana. Sem cobrança, sem correção excessiva, sem se ferir por dentro. E se este conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe com quem também pode estar se cobrando além da medida. Às vezes, o verdadeiro avanço é aprender a se sustentar onde antes você só se vigiava. E lembre-se, o invisível fala com quem ouve, e o código universal revela para quem busca.